Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa aurora, bom crepúsculo, bom tudo, boa semana, bom mês, bom ano. Bem-vindos aqui a essa nova série de vídeos dentro da nossa playlist de política e gestão ambiental. E nessa nova série de vídeos eu vou tratar dos princípios de política ambiental. Boa parte dessa série de vídeos foram baseadas principalmente no livro de Gestão Ambiental Empresarial do José Carlos Barbieri, que eu também vou linkar aqui nesse vídeo. Bom, a palavra política, como um termo genérico, né, ela surgiu com as cidades gregas, né, que eram as polis. Então as ações políticas que eram feitas dentro das polis ficaram conhecidas como política. Então ela tem essa base das polis, que eram as cidades gregas, Atenas, Esparta, etc. Bom, se a gente pegar uma definição bem geral, que a gente não vai também ficar muito detalhando aqui, a gente pode definir política como uma conjugação de ações voltadas para um determinado fim, idealizadas e realizadas individualmente ou em grupo. É muito importante não confundir o termo política ou ação política com a política do dia a dia, pela qual as pessoas têm normalmente muito preconceito contra a política e os políticos. Mas no fundo, quase todas as nossas ações feitas em grupos são ações políticas. Inclusive ações internamente dentro das universidades ou dentro de qualquer grupo de interesse, associações de bairro, ONGs, todas elas são ações políticas. E quando a gente fala de política pública especificamente, que é o que normalmente as pessoas associam com a palavra política, a gente tem essa definição aí de Peters, que seria a soma das atividades dos governos que agem diretamente ou através de delegação e que influenciam a vida dos cidadãos. Mas, como todos os termos relacionados às ciências humanas, nós temos aí uma grande variedade de definições e nós temos também, por exemplo, uma definição mais simples. Nesse caso, a gente está tratando mais daquilo que em inglês se chama de policy, para diferenciar da palavra politics, que é o que o governo escolhe fazer ou não fazer, ou seja, as políticas propriamente ditas, as ações que os governos tomam. Ou então, a gente pode fazer aqui uma reflexão que as decisões e análises sobre política pública implicam responder essas perguntas que estão aí. Quem ganha o quê? Por quê? E que diferença faz? Então, no cenário das atuações políticas públicas do dia a dia, normalmente nós temos um embate de forças e nesse embate de forças estão geralmente em disputa respostas para essas perguntas. Quem ganha o quê? Por quê? E que diferença isso faz para esses diferentes grupos? Bom, política pública, dentro das definições aí que nós temos do livro que eu mencionei para vocês, a gente pode definir de uma maneira mais restrita, de uma maneira, digamos assim, mais acadêmica, como um conjunto de objetivos, ou seja, aonde você quer chegar, diretrizes, caminhos para você atingir esses objetivos e instrumentos ou ferramentas de ação que o poder público dispõe para produzir efeitos desejáveis sobre o meio ambiente. Então aqui nós estamos tratando de políticas públicas ambientais. Bom, os objetivos vão depender do seu posicionamento, do seu grupo de interesse e da resposta àquelas perguntas que a gente viu no slide anterior. Se você tem um posicionamento mais proativo em relação à defesa ambiental, ou se você tem um posicionamento mais desenvolvimentista, ou até um posicionamento mais predatório, e ao longo aí dos últimos anos no Brasil nós vimos uma variedade de posicionamentos. Atualmente nós temos um posicionamento bem contra a preservação ambiental. Eu estou gravando esse vídeo aqui em 2021. Então, obviamente, não temos muitos objetivos claros relacionados à preservação atualmente, E as diretrizes dependem dos seus objetivos, os caminhos que você vai traçar, os direcionamentos, os posicionamentos gerais que vão orientar o seu caminho vão depender dos objetivos que você traçou ou que você não traçou, E os instrumentos, eles podem ser classificados em algumas categorias e esses instrumentos que nós vamos ver aqui. Então essa ideia de princípios de política pública ambiental podem confundir um pouco, ou instrumentos de política pública como um todo, quem está acostumado com a ideia de princípios do direito ambiental, que nós vimos aqui também numa série de vídeos aqui no nosso canal, temos a série sobre os princípios do direito ambiental, e aqui a gente está tratando de princípios um pouquinho diferentes, que são, na verdade, esses instrumentos de ação que o poder público tem à sua disposição para poder atingir os seus objetivos de acordo com as suas diretrizes.
Então nós vamos ver instrumentos de comando e controle, instrumentos econômicos e acordos voluntários e também alguns instrumentos que não se encaixam bem nessas caixinhas aí restritas que a gente colocou. Pois bem, então aqui só uma lista geral que eu tirei do livro do Barbieri, de Gestão Ambiental Empresarial. Não precisamos entrar em detalhes aqui, mas temos diversos instrumentos de comando e controle, diversos instrumentos econômicos e aquela categoria, né, que a gente coloca tudo aquilo que a gente não sabe encaixar direito em outras categorias, né? Que todo mundo tem uma pastinha aí no seu computador com outros, diversos, aleatórios, etc. Sempre que a gente não tem uma boa classificação, a gente coloca nessas pastas, nessas categorias genéricas. Pois bem, instrumentos de comando e controle. Aqui é legal falar que os instrumentos de comando e controle, eles não são específicos das políticas públicas ambientais, tá? Eles existem para diversos tipos de políticas públicas. Então, são instrumentos onde o Estado procura controlar o comportamento dos cidadãos. E aí eu coloquei, entre aspas, que ele é o exercício do poder de polícia dos entes estatais. Então vamos com calma aí. O que é o poder de polícia? Não confundir o poder de polícia com o poder da polícia. Não estou falando aqui o poder da polícia ambiental, ou da polícia civil, ou da polícia militar, ou da polícia federal, etc. Não, é o poder de polícia, ou seja, o poder que o Estado tem de policiar, de controlar, de gerenciar a vida dos cidadãos. Então, esse exercício do poder de polícia dos entes estatais. Os entes estatais no Brasil é o governo federal, os governos estaduais, os governos municipais e os seus órgãos associados. Então, o que estabelece esse poder de polícia? Ele vai estabelecer algumas proibições para nós, coisas que não podemos fazer, né? Aí temos alguns mecanismos que o Estado pode proibir o seu cidadão de fazer diversas coisas. Temos restrições, ou seja, as coisas que podemos fazer dentro de determinados limites, e algumas obrigações, coisas que temos que fazer ativamente, não é coisas que não podemos fazer, mas coisas que temos que fazer, que o Estado, os entes estatais, os 3 níveis aí, impõem tanto aos indivíduos quanto aos CNPJs, né, as organizações. Sejam organizações como ONGs, empresas, etc., ou até mesmo organizações do próprio governo, que elas também estão limitadas pelo poder de polícia do governo. E isso, no fundo, estabelece restrições ou condições para a realização de diversas atividades, seja de nós como cidadãos comuns, do nosso dia a dia, seja das organizações, né? E a gente vai ver especificamente essas restrições quando a gente está pensando em atividades que possuem um potencial de consequências negativas ou positivas para o meio ambiente. E no fundo, algumas pessoas são bastante críticas a essa atuação dos entes estatais, a gente vê isso assim em neoliberais extremos, que eles acham que isso é uma limitação às liberdades, que eles não concordam com essas limitações às liberdades individuais. Mas, por outro lado, o que a maior parte das pessoas argumenta é que precisamos dessas limitações para o benefício de todos, né? É um caso muito debatido, inclusive é o que a gente tem visto recentemente em relação ao debate se a vacina deveria ser obrigatória ou não, né? Porque algumas pessoas falam assim, não podemos, temos que ter a liberdade de escolher ou não. O fato é que essa liberdade, a sua liberdade está influenciando provavelmente na vida de outras pessoas. Então a sua escolha pode acabar influenciando a vida de uma outra pessoa que não fez aquela escolha, que queria estar protegida, mas a sua liberdade de não tomar vacina pode influenciar, inclusive, na vida ou morte de outras pessoas. Então, esses instrumentos de comando e controle muitas vezes têm essa noção por trás, de que a gente vai limitar uma liberdade individual, que não pode ser absoluta nem extrema, mas no benefício de toda a coletividade. Muito bem, então vamos passar para os instrumentos mesmo propriamente ditos, né? E o instrumento mais conhecido, um dos mais conhecidos, são os padrões de emissão. Como um exemplo, normas de emissão de poluentes por veículos, ou seja, que os veículos automotores, carros, por exemplo, ônibus, caminhões, tratores, etc., têm um determinado padrão que eles têm que seguir de emissão de poluentes, ou seja, eles não podem passar de determinada quantidade de poluentes que é emitido por tempo, por dia, por hora, etc., né? Ou, por exemplo, limites de emissão acústica que a gente tem para diversos equipamentos que você tem que estabelecer, então, que eles não podem, até mesmo para carros, né? Você tem limites para emissão acústica de buzinas ou de som, etc. Tudo isso está normatizado no Código Nacional de Trânsito. E outros locais também têm limites para emissão acústica por equipamentos ou mesmo até por pessoas e tal. Outro
é uma limitação da intensidade luminosa de faróis. Né? A pessoa não pode comprar, teve uma época que no Brasil teve muito em moda uns faróis que tinham uma luminosidade acima do básico, né? Uns faróis de xenônio que tinha uma luz branca fortíssima, mas isso é regulado também. Os faróis dos carros eles têm uma intensidade luminosa, ou seja, eles têm um padrão de emissão. Então, no caso, a gente falou primeiro a emissão de um poluente químico, né? Poluentes como monóxido de carbono, partículas, enxofre, etc. Depois, nos outros dois casos, estamos falando de poluentes físicos, ou seja, emissão de luz ou emissão de som, que é regulamentado, que é limitado, ou seja, não pode ter uma liberdade total se você colocar a quantidade de som que você quiser ou a quantidade de luz que você quiser no seu carro. Então, por exemplo, aqui a gente está falando ainda de quantidade de ruídos, né? Limites máximos de ruído emitidos por automóveis parados, na condição parado para veículos em uso. Né? Então, você vai ter que um nível de ruído, depende do tipo de passageiro que está colocando aí, mas tem tantos de decibéis que são o máximo de ruído que os carros podem emitir. Se de repente uma fábrica quiser produzir um novo veículo no Brasil que ultrapasse esses níveis de ruído, não vai ser autorizado. Então eu peguei um exemplo aleatório aí para limites de ruído. Mas no caso, quando a gente pensa nos padrões de emissão, a gente vê que ele estabelece uma quantidade de emissão por fonte, né? Então, no caso, por exemplo, por carro, né? Cada carro pode emitir no máximo 95 decibéis. Ou você pode fazer uma quantidade de emissão por unidade de tempo. Vamos supor, o carro pode emitir tantos quilogramas de gás carbônico por dia, ou essa fábrica pode emitir tanto de gás carbônico por dia. Tá? Ou as duas coisas, né? Então, uma quantidade de emissão, então cada carro, uma fonte, pode emitir tanta quantidade de poluente por unidade de tempo, por hora, minuto, segundo, dia, mês, ano. Tá bom? Então, esses são os padrões de emissão. Uma categoria específica de padrões de emissão são os padrões de desempenho, que eles estabelecem um desempenho, ou seja, que um determinado equipamento tem que ter um nível de desempenho para você conseguir manter a poluição num determinado nível ou você atingir um nível menor de poluição. Né? Por exemplo, na verdade, os padrões de emissão que tem dos carros, eles estabelecem uma medida por fonte e por quilômetro rodado. Então, isso que é o padrão de desempenho. Então, não adianta eu falar que um carro pode emitir, vamos supor, sei lá, 100 toneladas de carbono por ano e ele emite isso rodando, sei lá, digamos, 10 mil quilômetros. Quando na verdade o que você queria, isso é muita emissão por quilômetro, quando você queria que, independente do tanto, se um carro roda muito ou roda pouco num período de tempo, né, uma pessoa vai rodar muito com um carro, outra pessoa vai rodar pouco. Então você estabelecer só por tempo, você não atinge o objetivo de poluição, porque uma pessoa que tem um carro super poluente, que anda pouquinho, está contribuindo um montão, né, de emissão de poluentes para a atmosfera. Então a gente estabelece o quê? Os carros têm que emitir tantos de poluentes por quilômetro rodado, porque isso está ligado à operação do carro, ao funcionamento do carro. Então a gente vê aí, né, como que a emissão de poluentes foi diminuindo ao longo do tempo, né? Esse gráfico aqui parou em 2015, em 95 era de 3,8 gramas de carbono equivalente por quilômetro rodado. Em 2015 já chegou a 0,3. Né? Isso foi despencando com o uso de motores mais eficientes, catalisadores, etc. Então, isso que a gente está estabelecendo. A gente quer atingir uma poluição global do ar menor, então a gente estabelece o quê? Então, um padrão específico de emissão, mas que ele é ligado ao funcionamento do carro, à operação daquele equipamento. Então, vamos supor que a gente esteja falando de um equipamento industrial qualquer que emite poluição na chaminé. Em vez de você falar que aquela fábrica pode emitir tanto por ano, e aí você não está preocupado se o equipamento é bastante eficiente ou não, você indica, não, ela pode emitir tanto desse poluente para cada quantidade de calor que ela gera, ou para tanta quantidade de produto final que daquela fábrica produz, sei lá, então para cimento, né, vamos supor, então, em vez de ser, a fábrica pode produzir 10 mil toneladas por ano, não, ela pode produzir 50 gramas de carbono por saco de cimento produzido. E é isso que está grifado aí na tela. Então eu estabeleci um padrão de emissão, mas em alguma unidade, por quilômetro, por caloria gerada ou por produto final gerado, e essa unidade está ligada à operação daquela máquina, daquele equipamento que nós estamos analisando. Então, um outro exemplo que a gente podia pensar aqui poderia ser
um, alguma fábrica, algum tipo de usina que emita calor, né, ou água aquecida ou calor, né, e a gente estabelece, um governo estabelece uma norma que ele tem que emitir aquele calor também por alguma unidade, e a gente vai falar assim, uma unidade, por exemplo, que seja por produto produzido ou por quilowatt-hora gerado, se a gente for falar de uma, sei lá, uma usina nuclear que gera água quente, ou por também calorias geradas, então que você gere esse aquecimento por alguma unidade que você estabelece que é ligada à operação daquele equipamento, daquela caldeira, daquela usina, daquele processo, e não em termos absolutos, ou seja, você não é que você vai limitar um padrão de emissão absoluto, ela só pode emitir calor até uma determinada temperatura, né, calor no ar ou calor na água. Não, mas você vai dizer que ele tem que emitir por alguma unidade ligada à eficiência, porque você vai querer máquinas mais eficientes, ou seja, ou um carro que produza menos carbono por alguma coisa que ele estiver rodando, então seja por quilômetro rodado, ou por milha, né, se for em outro país, ou então no caso de uma emissão de um outro tipo de energia poluente, que seja ligado à eficiência daquilo que está produzindo aquela poluição. Então não é um padrão de emissão absoluto, só por tempo, e sim por alguma unidade que está ligada ao funcionamento daquela máquina, daquele equipamento, etc. Tá? Então, na verdade, seria como se fosse um padrão de eficiência. Bom, a gente vai ficando por aqui nesse vídeo e nos próximos vídeos a gente vai ver mais alguns instrumentos de comando e controle.